Aleluia. É uma alegria para mim poder estar nessa conferência junto com os amados e poder compartilhar aquilo que Deus tem colocado no meu coração também, para o seu coração, para você que é homem, está nesse processo de se tornar um homem de verdade, ainda mais afiado, mais esmerilado, para ser usado pelo Senhor nessa terra. E eu compreendo que nesse ano nós estamos voltando a falar sobre um dos principais pontos da nossa visão ministerial, que é ter um caráter transformado. Diga comigo, caráter transformado. Então, só para relembrar, caráter é um conjunto de traços relativos à sua maneira de agir, reagir. Caráter tem a ver com o seu moral, diz respeito à firmeza e coerência entre aquilo que é palavra sua e aquilo que é atitude. Isso quer dizer que o caráter é formado pelo conjunto de qualidades e defeitos que cada um de nós temos. E são esses valores morais que irão determinar a sua conduta, o seu comportamento e, com certeza, o seu futuro. Diga comigo, o meu futuro depende do meu caráter. Olha para quem está do outro lado e diga, o seu futuro depende do seu caráter. Aleluia. Então o caráter, ele é gerado em nós, nas nossas vidas, através da aprendizagem. Ele vem daquilo que nós recebemos, lá nas nossas famílias, desde a infância. Mas ele também é gerado através das nossas escolhas. Nós vamos crescendo e amadurecendo, e nós vamos fazendo escolhas. Então caráter é algo que pode ser reconstruído dentro de cada um de nós. É algo que pode ser reconfigurado nas nossas vidas. E sabe, isso é importante porque o nosso alvo, o nosso desejo, o desejo dessa conferência é que o caráter de Cristo se estabeleça em cada um de nós. Aleluia. Então algo que é necessário entender é que não existe ninguém, nem aqui nem fora daqui, que não tenha caráter. Todo mundo tem caráter. Não existe uma pessoa sem caráter, porque o caráter foi algo que foi construído nas nossas vidas, através de muitas experiências. Mas o que muitas vezes nós apontamos como alguém sem caráter, na verdade só é alguém com um mau caráter, com um caráter deturpado em alguma área da vida, corrompido. E uma pessoa conhecida então como mau caráter, ela é qualificada de maneira natural como alguém desonesta, é desonesta nos relacionamentos, ela é desonesta na sua conduta, ela é desonesta nos seus tratos que faz, nos acordos, ela é desonesta nas alianças, nas palavras que são ditas, ela é desonesta no seu comportamento espiritual, e pior, ela é desonesta consigo mesmo. Diga misericórdia. Porque uma pessoa com mau caráter na vida é alguém que não vai apresentar traços de firmezas morais. Mas uma pessoa de bom caráter é alguém que teve uma construção ou uma reconstrução mais sólida. E aqui nós estamos falando de reconstruir algo dentro de nós, de voltarmos para a bigorna, para sermos refeitos. Então o caráter, quando ele é bem forjado, quando ele é firme, forte, ele não se deixa levar por alguma proposta de um caminho mais fácil, por uma via mais fácil para a realização de algo. O bom caráter não se deixa levar, mesmo se a proposta for tentadoras, for vantajosa, que naquele momento possa parecer o melhor caminho a seguir. Uma pessoa de bom caráter, ela não irá pegar esse caminho fácil, porque não existe caminho fácil em quem escolheu tem um bom caráter.
E é por isso que o bom caráter é que vai determinar se a pessoa fará a escolha correta ou não. A gente pode ver isso claramente no exemplo que o pastor José Luiz deu mais cedo, a respeito de José, a mulher de Potifar, a Potifera, que estava, é o apelido que eu dei para ela, a Potifera estava possuído, não de pombagira, mas de avestruz-gira. E aquela coroa bonita, enxuta, boazuda possivelmente, chegou diante daquele jovem e fez algo, uma proposta indecente para ele, algo que momentaneamente seria prazeroso. Era uma proposta tentadora. Só que a Bíblia diz que José decidiu correr daquela mulher. E ele não correu daquela mulher porque não estava sendo tentado, mas ele correu daquela mulher porque ele lembrou do caráter que ele tinha. Do caráter que foi forjado na vida dele. Sabe, na verdade, José, ele não era só alguém de Deus. Ele não era só alguém que Deus tinha um plano grandioso para realizar através da vida dele. José era alguém que tinha um bom caráter. E porque ele tinha um bom caráter, Deus tinha algo grande para fazer. Sabe, Deus ele tem algo grande para fazer na sua vida, amém? Mas para esse algo grande de Deus chegar na sua vida, se tornar algo real na sua vida, vai depender não mais da vontade de Deus, mas de você decidir construir na sua vida um bom caráter. E é por conta do bom caráter de José que ele preferiu ir para a cadeia do que ir para a cama. O bom caráter de José fez com que ele preferisse a escolha mais difícil. Ele preferiu ir para a cadeia do que ir para a cama. Aí Deus diz assim: eu posso contar com ele. Pergunta que fica aqui, a primeira pergunta que eu quero fazer é: aonde o seu caráter está te levando? Olha para quem está do teu lado e pergunta para essa pessoa: aonde o teu caráter está te levando? Sabe, eu estou te fazendo essa pergunta porque eu imagino, eu compreendo no meu espírito que Deus tem muitas promessas grandiosas para realizar na sua vida. Mas só depende de uma coisa: de você decidir ter um bom caráter. Deus tem algo grande para realizar na terra através de você. Se você crê, diga: eu creio. Mas desconfie de algo para que Deus possa realizar esse algo grande. Você precisa ter o caráter de uma outra pessoa sobre o teu. Desconfie que esse algo grande da parte de Deus ainda não chegou. É porque talvez você esteja continuando falhando no mesmo ponto de mau caráter na sua vida. Aí a gente, muitas vezes, porque não está vivendo o plano de Deus, acaba culpando outras pessoas. A gente culpa o diabo porque não está vivendo o plano de Deus. Ao invés de encarar nossa falta ou falha no caráter, a gente culpa o cão. É por causa do cão. Pois é bem mais fácil dizer que não está vivendo os planos de Deus por causa do diabo, do que dizer que não vive os planos de Deus porque ainda não mudou naquilo que precisava mudar. Pastor, de quem essa desculpa? Era minha. Alguns anos atrás, eu não vivo o plano de Deus por causa do cão. Amado, mas nós estamos aqui, aleluia, nós estamos aqui porque cremos em algo que Deus deseja passar cada um de nós pelo seu fogo, a fim de imprimir nas nossas vidas o caráter divino de Cristo, o caráter de Jesus, para que possamos viver então as coisas maravilhosas que o Pai reservou para cada um de nós. Porque Deus, Ele tem coisas grandes, Ele tem coisas maiores, mais altas, mais largas, mais profundas, mais intensas, mais poderosas. Tem sonhos maiores do que os nossos sonhos.
tem projetos maiores do que os nossos projetos. Só que a gente insiste em não ter um bom caráter. Provérbios capítulo 6, versículo 12 a 15, eu vou ler aqui, você só acompanha, vai passar na tela. Diz assim: o perverso não tem caráter, anda de um lado para o outro dizendo coisas maldosas, pisca o olho, arrasta os pés e faz sinais com os dedos, tem no coração o propósito de enganar, planeja sempre o mal e semeia discórdia. Por isso a desgraça se abaterá repentinamente sobre ele, misericórdia. De um golpe só será destruído irremediavelmente. Queridos, aquilo que a Bíblia, nesse texto, está descrevendo como uma pessoa sem caráter, na verdade só é uma pessoa com mau caráter. E para Deus, um mau caráter, então, é o mesmo que uma pessoa perversa. A raiz hebraica desse texto, dessa frase, traz o sentido de alguém vazio, ou de alguém que não está preenchido pelo caráter de Deus. E sabe, eu compreendi algo, que a falta do caráter de Deus já é uma desgraça na vida da pessoa. A outra parte desse texto que nós lemos é a condenação declarada. É o fim daquele que não quer deixar de ser perverso. O fim daquele que não quer ter o seu caráter transformado. Diga, eu quero ter o meu caráter transformado. Então, para Deus o que importa é que em nós seja construído então um bom caráter. O que importa para Deus não é se você tinha um mau caráter. Não importa para Deus, não era que você era visto como alguém sem caráter. O que importa para Deus é de agora para frente. O que importa para Deus é a sua decisão de deitar nessa bigorna e permitir que Ele te molde. Permitir que Ele marque a sua vida. Porque um bom caráter, meus amados, sempre vai revelar que você teve um encontro com Jesus. E esse encontro, de fato, alterou e vem alterando a sua vida ainda hoje. Sabe, mas o que muita gente imagina que vai revelar Deus na vida de um crente, sabe o que é? É o nível de poder, é o nível de unção, é a quantidade de dons, é o carisma que aquela pessoa tem. Tudo isso é importante porque é o sobrenatural do Senhor que faz parte que faz parte da nossa vida espiritual. Mas não é o nível de dom. Porque tem muito crente cheio de dons. Tem muitos crentes que têm muita unção, um nível de unção até muito mais elevado que os outros, e mesmo assim são pessoas com um baixo nível de caráter. É o tipo de pessoa que anda então com um atestado de óbito debaixo do braço. A pessoa tem unção, mas não tem caráter. E eu não sei se você sabe, mas tudo aquilo que nós edificamos com os nossos dons e talentos pode ser facilmente destruído se for edificado com um mau caratismo. Se o caráter é uma marca impressa em nós, então, unção misturada a um caráter tortuoso, só será uma catástrofe na terra. Sabe, Deus não tem isso reservado para nós.
Deus não tem uma catástrofe reservada para as nossas vidas. Então só existe uma maneira do caráter de Deus ser impresso na minha vida e na sua vida. É você permitir o caráter de Cristo destruir o seu caráter. Não existe uma outra forma. Porque para ter um caráter aprovado por Deus, é necessário decidir matar o seu próprio caráter e começar a imitar o caráter de Jesus. Aleluia. E isso é extremamente importante para que possamos viver a promessa de João 10:10, uma vida plena, uma vida próspera, uma vida frutífera, uma vida abundante, um ministério abençoado. Tudo o que nós desejamos aqui está lá em João 10:10 como promessa, é direito nosso, mas depende do nosso caráter, parecer com o caráter de Jesus. Essa proposta de Deus, nós já temos direito, nessa vida abundante. Mas a maioria não chega a viver essa vida abundante, porque não decidiu ainda ter na vida o caráter de Cristo. Olha para quem está do teu lado e pergunta: você já tem o caráter de Cristo na tua vida? Sabe, na verdade, essa mudança que Deus quer fazer em nós não é simplesmente uma mudança de lugar. Entenda. Eu estava condenado ao inferno e agora eu tenho o céu como garantia, como herança. A mudança que Deus quer realizar em nós é uma transformação de mente e uma transfundação de princípios. É algo que venha para alterar a nossa forma de pensar, o nosso estilo de vida, os nossos hábitos, os nossos costumes, os nossos comportamentos, a conduta, as nossas ações e também as nossas reações. Isso porque, meus amados, o mundo tem um modelo de caráter. E esse modelo não é bom, é um modelo adâmico do homem caído. Então o único modelo de caráter que serve como passaporte para você ir para o céu e se apresentar ao Pai é o modelo de caráter de Jesus, que é Filho. Aleluia. É o modelo de caráter de Cristo que serve. A prova disso é que Jacó mudou de lugar. Ele mudou da casa do pai para a casa do seu tio, mas o lugar não mudou o caráter de Jacó. Jacó, nessa mudança, ele teve experiências sobrenaturais, mas as experiências sobrenaturais, a visão que ele teve da escada lá em Betel, anjo subindo e descendo e subindo, não mudou o caráter de Jacó. O que mudou o caráter de Jacó foi no dia que ele foi confrontado pelo anjo do Senhor lá no Val de Jaboque. Naquele dia houve uma alteração da vida dele. Sabe, você precisa entender o que eu estou querendo te dizer. É que tem muita gente que no passado não era crente e hoje é. Aleluia. E sabe, a única coisa que mudou na vida dessa pessoa é isso. Ela não era crente e hoje é. Diga comigo, não era crente e hoje é. A única coisa que mudou na vida dessa pessoa foi isso. E é por essa razão que muitas pessoas lá fora estão dizendo: crente desse jeito, crente igual a você, crente igual aquele dali. Na verdade, essas pessoas que apontam o dedo dizendo crente igual a você, crente igual aquele dali, não está dizendo que você não seja crente, só está dizendo que você não é crente da categoria de Jesus. Não é crente porque não tem o caráter e não manifesta o caráter de Cristo. Não é crente porque não parece que é filho de Deus. Se você está entendendo, diga amém. Diga comigo, meu caráter precisa revelar Jesus. Sabe, Jesus, ele tem um caráter que eu preciso, segundo a Bíblia, imitar. Só que eu não posso imitar o caráter de Jesus igual o papagaio. Porque o papagaio, ele imita a linguagem. E aí muitas vezes a pessoa, ela cria uma linguagem de crente,
mas ela não gera dentro de si o comportamento do crente. Ela tem uma linguagem de crente, mas tem um comportamento de diabo. Diga misericórdia. Então, imitar na Bíblia não é simplesmente ser um papagaio. Imitar na Bíblia é para ser igual. Imitar na Bíblia não é ser Cristo, mas é ser igual a Cristo. Aleluia. E ser igual a Cristo depende da sua decisão de permitir que o caráter de Jesus destrua o seu caráter. É permitir que o caráter de Jesus seja inserido no teu DNA espiritual, que as qualidades dele, de Cristo, se manifestem em você. Só que tem um problema, é que na maioria das vezes, nós estamos muito mais fugindo da busca de termos um bom caráter, do que caminhando para essa busca. E nós fugimos da busca de ter um bom caráter porque nós rejeitamos. Nós rejeitamos as marteladas. Nós não queremos ser martelados por Jesus. Porque ser martelado por Cristo é a sua permissão de que você está deixando Ele destruir o teu velho eu. Então, para que essa transformação aconteça, é necessário você se submeter a duas coisas que vêm da parte de Deus. O Senhor sempre usará essas duas estratégias. O Senhor sempre usará duas ferramentas para transformar o teu caráter e o meu caráter. Sabe, a primeira coisa que Deus irá realizar ou permitir chegar em sua vida com a tentativa de alterar o seu caráter serão problemas. São circunstâncias, são adversidades, são lutas, são portas fechadas, são os nãos, são crises. Crises internas, crises externas, crises emocionais, crises relacionais, são lutas financeiras. Sabe, os problemas que muitas vezes nos conduzem para uma situação de sofrimento, é a primeira ferramenta que Deus vai usar para alterar, com a tentativa de alterar o nosso caráter. Muitas vezes até aquilo que nós chamamos de maldição, é justamente a ferramenta de Deus, que vai fazer com que nos voltemos a Ele. E quando nos voltamos para Deus, sem nos revoltarmos contra Deus, o nosso caráter começa a ser alterado. Aleluia. Porque tem gente que se volta contra Deus, mas volta revoltado. Ele vai para Deus, mas vai para Deus em revolta. E o nosso caráter transformado é quando nós nos voltamos para Deus, sem estarmos revoltados contra Ele. Só que boa parte das pessoas, principalmente nós homens, somos duros. Somos duros contra o tratar de Deus nas nossas vidas. Olha para quem está do seu lado e diga: não seja duro contra o tratar de Deus na sua vida. Tem gente que não quer ser barro na mão de Deus, quer ser ferro. Sabe, Deus, meus queridos, está nos tratando para alterar o nosso caráter e nos comportarmos não como crianças mimadas, que fazem pirraças, porque queremos ser crentes, mas queremos continuar do mesmo jeito. Olha, eu quero ser crente, pastor, mas eu não quero mudar a minha vida. É uma criança mimada.
Então, quando Deus ele vem tratar o nosso caráter, Ele vem mudar a nossa situação. Aquilo que o pastor Feitosa falou ontem, Ele vem nos converter de menino para homem. E é o que Deus quer fazer em nós, de fato, nos transformar em homens. Mas não homens da categoria de Adão, e sim homens da categoria de Cristo. Porque um homem da categoria de Adão tem o caráter da terra, mas homem da categoria de Cristo tem o caráter do céu. Aleluia! Aleluia! Sabe, eu sempre me entendi desde a infância como um crente, pois meus pais eram crentes, eu nasci e cresci no ambiente da igreja. Só que apesar de crente, eu não tinha uma categoria do caráter de Jesus. E não estou dizendo que eu já tenha. Eu estou nesse processo. Eu estou na bigorna, junto com o pastor Feitosa, com o pastor José, com aqueles que já vieram testemunhar. Eu estou sendo ainda moldado pelo Senhor. O fato era que, como o meu caráter era do padrão da terra e não do padrão do céu, eu só era alguém dentro da igreja religioso. As minhas palavras diziam uma coisa, mas as minhas atitudes diziam outra coisa. Eu tinha dentro de mim um mau caráter. Eu condenava quem assistia pornografia, mas eu assistia cine privê nas madrugadas de sábado à noite na Band. Você está só rindo é porque você assistiu também, rapaz. Sabe, eu não mentia para cima de mim. Eu não mentia deliberadamente, mas a minha vida era uma mentira. Em si não era uma verdade. Eu, dependendo do tipo do prazer que o pecado pudesse trazer, eu barganhava. A maioria dos meus namoros antes de casar foram impuros. E só não chegava no finalmente da coisa, olha o nível da religião, só não chegava no finalmente da coisa, porque eu queria casar virgem. Eu era virgem, porém pervertido. Pensa em alguém mau caráter. Sabe, quando eu cometia algum erro, eu não assumia. E se fosse forçado a assumir, seria com muitas justificativas. Eu, na adolescência, muitas vezes me fingi de doente para não ir para a igreja. No domingo pela manhã, porque eu queria assistir a corrida de Fórmula 1. Na minha época, quando eu era adolescente, não tinha internet. Então, eu passava na frente das bancas de revistas, fazendo de conta que estava olhando um gibi, uma revistinha em quadrinhos, mas os meus olhos estavam para sair da caixa, olhando para aquele lado escondido da banca, imaginando o que estava por trás da tarja preta do plástico da revista. Então havia dentro de mim muitas coisas que precisavam ser corrigidas, para que de fato eu pudesse dizer como Paulo. Só que eu dizia como Marcos Paulo. Paulo dizia, agora não mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu dizia isso também, meus irmãos, só que Cristo não vivia em mim. O que eu dizia com minhas palavras era que Cristo vivia em mim, mas o que eu dizia com as minhas atitudes era que eu vivia em mim. E é somente o caráter de Cristo em nós que faz com que aquilo que nós pregamos de fato seja aquilo que nós vivemos. Pois a nossa vida prega muito mais do que as nossas palavras. Lembra de algo? Deus tem um plano maravilhoso. Diga comigo, Deus tem um plano maravilhoso para cumprir na minha vida. Aleluia. Se você crê nisso, dê um glória a Deus. Sabe, Deus tem um plano maravilhoso para cumprir através de nós.
E Deus trabalhará martelando as nossas vidas para que esse plano se cumpra, mesmo que Ele nos coloque na ferramenta do sofrimento. Sabe o que você precisa entender? É que para esse plano venha se tornar real, primeiro você precisa morrer. A prova disso é aquilo que o Senhor falou para Ananias a respeito de Paulo, lá em Atos capítulo 9, versículo 16. Atos 9, 16 diz assim: mostrarei, é Deus falando para Ananias a respeito de Paulo, mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Sabe, Deus, Ele não está fazendo uma apologia sobre o sofrimento, mas está claramente dizendo que o caráter de Paulo, que era religioso e cheio de violência, seria tratado pelo sofrimento. Diga comigo, sofrimento. E só através do sofrimento ele receberia o caráter de Jesus. É por isso que Paulo vai revelando em suas cartas a sua transformação no caráter, na medida que ele vai se submetendo ao tratar de Deus. Paulo, quando ele se lança ministerialmente, talvez porque fosse o mais inteligente de todos os outros discípulos de Jesus, ele se lança logo de cara como apóstolo. Ainda estava se manifestando resquícios do velho Paulo, mas na medida que Paulo vai permitindo Deus crucificar, na medida que Paulo vai permitindo Deus destruir o velho caráter, ele começa a dizer que os valores deles estão sendo alterados. Ele começa a dizer: olha, não sou apóstolo não, miserável homem que sou. Então ele começa como apóstolo, termina como miserável. Paulo começa como Paulo, mas Paulo termina como Cristo. Diga seu nome bem alto. Diga seu nome bem alto, porque você é um homem. Diga seu nome bem alto. Sabe, você pode começar com esse nome, mas você precisa terminar a sua jornada como Cristo. Dê uma salva de palmas para o Senhor. Então, eu estou falando de sofrimentos, de circunstâncias, de adversidades que chegam nas nossas vidas, não como um castigo para nos destruir, mas como um ato de misericórdia de Deus, para nos salvar, para nos converter de verdade. O sofrimento ele vem para imprimir em nós o caráter de Jesus, que também passou pelo sofrimento da cruz. Passou e venceu. Diga também: eu vou vencer. Aí, pastor Donato, sobre o sofrimento, Paulo diz o seguinte, lá em 2 Coríntios, capítulo 11, 22 a 28. Paulo diz o seguinte: são eles hebreus, eu também. São israelitas, eu também. São descendentes de Abraão, eu também. São eles servos de Cristo. Estou fora de mim para falar desta forma. Eu ainda mais. Trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites, 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei 1 noite e 1 dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentei perigo nos rios, perigos de assaltantes, perigo dos meus compatriotas, perigo do gentio, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigo dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, eu enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Aleluia. O que Paulo está dizendo é que o homem
que no passado um dia perseguiu Jesus, perseguindo os que seguiam Jesus, agora tinha um caráter transformado, que estava entendendo o sofrimento para amar quem seguia Jesus. Sabe, o caráter transformado na vida de Paulo não caiu de mão beijada. O caráter transformado na vida de Paulo, ele veio pela ferramenta divina do sofrimento. Deixa eu voltar para mim. Quando eu me casei, minha esposa está aqui, linda, é uma mulher de verdade também. Quando eu me casei, apesar de crente, meu caráter ainda era carnal. E o casamento não alterou meu caráter, mas revelou. Pois o homem que minha esposa se apaixonou, amava, ela não conhecia, ela conheceu quando ela entrou no casamento. E no casamento, esse homem que ela não conhecia começou a se mostrar quem realmente ele era. Tudo aquilo que eu tinha lá no passado, antes de casar, eu comecei a ter também dentro do casamento. Sabe quem é que te conhece, querido? Não é o irmão da igreja que senta do teu lado e canta santo, 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 não. Sabe quem te conhece? Não é o irmão lá da rede de homens de oração, não. Sabe quem é que te conhece? É a tua esposa, é os teus filhos, são os teus pais, são os teus líderes que estão ali fazendo um discipulado diário contigo. Na igreja você pode ser o cara mais top, mas é em casa, no lugar de intimidade mais profunda, que você realmente vai revelar qual é o teu caráter. Pergunta para quem está do teu lado, qual é o seu caráter? Em casa. A primeira pergunta é aonde o teu caráter está te levando. A segunda pergunta, qual é o teu caráter em casa? Então todos aqueles defeitos que eu tinha estavam escondidos aos olhos dos outros, começaram a se mostrar dentro do casamento. E foram algumas etapas, meus irmãos, não foi uma etapa de sofrimento, foram algumas etapas de sofrimento na minha vida e também, e por causa da minha vida, na minha família, que transformaram o meu caráter. Sabe, eu entendi duas coisas. Eu entendi uma coisa, eu tinha duas escolhas. Ou eu morria para mim, permitindo Jesus me transformar, ou eu morria por causa de mim, não mudando. Olha para quem está do seu lado e pergunta: você vai morrer para você? Ou você vai morrer por sua causa? Graças a Deus, eu acredito que você pode confirmar com a minha esposa, que é uma mulher linda e íntegra, que ela terá hoje um bom testemunho para lhe dar a respeito do meu caráter. Você também pode confirmar com o meu pastor que me discipula, que me bate todo dia. Bate com amor, meus irmãos. Pois a questão não é a pessoa se tornar um bom pregador. A questão não é você ser o homem mais cheio de unção nesse lugar. A única questão aqui é você entender que Deus quer fazer coisas grandes através de você, mas você precisa morrer primeiro. Pois é somente você decidindo morrer que o caráter de Jesus vai aparecer. Deixa eu te falar algo óbvio. Não estou falando nenhuma novidade até agora, mas deixa eu te falar algo óbvio. Só existe uma forma no processo de purificar o ouro. Só uma que existe. E essa forma é através do fogo. Está correto? Mas talvez aquilo que a maioria não saiba é que existe um momento certo aonde o ourives sabe que precisa parar com o fogo no ouro. E esse momento que o ourives para de fazer o ouro sofrer no fogo, vai revelar duas coisas. A primeira coisa que revela é que toda a impureza saiu. A primeira coisa que revela
é que toda a escória, toda a sujeira que estava impregnada no caráter do ouro saiu. E a segunda coisa que revela é que o rosto do ourives agora é refletido no ouro. Talvez você não entendeu. Deus é o ourives. Deus é o ourives. Deus é o ourives, o fogo é a ferramenta dele para tirar a escória da minha vida, da tua vida. Deus é o ourives e ele usa o fogo para que toda sujeira saia e a glória dele, a beleza dele reflita em mim e em você. E ele não quer que você seja um crente comum, ele quer que você seja alguém incomum, extraordinário, que a glória dele se reflita em você. Aleluia. Sabe, eu imagino que não existe nada mais satisfatório na vida de uma pessoa, na vida de um homem principalmente, do que no final desse processo doloroso, doído, você poder ouvir algo assim: eu vejo Jesus em você. Olha para quem está do seu lado e diga para essa pessoa: eu vejo Jesus em você. Se você crê nisso, dê um glória a Deus e uma salva de palmas para o Senhor. Aleluia. Sabe, a segunda coisa, a segunda ferramenta, precisa correr. A segunda ferramenta que Deus irá fazer para alterar e transformar o seu caráter, será colocar pessoas na sua vida. A primeira ferramenta é sofrimento, é fogo, é pancada. A segunda ferramenta são pessoas. Porque pessoas são ferramentas para construir, para destruir e para reconstruir o seu caráter. Então Deus irá colocar pessoas, ou permitir que cheguem pessoas na sua vida que irão lhe marcar profundamente. Pessoas que vão lhe marcar profundamente, lhe perseguindo. Deus vai permitir que chegue pessoas na sua vida que vão lhe marcar profundamente, lhe oprimindo, lhe humilhando, rejeitando você. E essas pessoas estarão ali para de alguma forma tratar com o teu caráter ruim. Só que Deus, Ele também irá colocar pessoas maravilhosas na sua vida, pessoas de bom caráter, pessoas que já foram marcadas pelo caráter de Cristo, para também inserir em você o caráter divino através do amor, mesmo quando você não merece, através da correção, mesmo quando você não aceita, através do conselho, do direcionamento, através do exemplo a ser imitado. E essas pessoas estarão ali também na sua vida. Então pessoas estarão sempre nos cercando, e algumas pessoas estarão mais próximas de nós, para nos marcar, para alterar o nosso caráter. Provérbios 27:17, que é o texto base dessa conferência, diz assim: como ferro, com o ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. E esse texto, meus irmãos, aqui é muito claro, diz respeito que pessoas serão usadas por Deus para nos moldar. Pessoas serão usadas por Deus, pessoas para nos afiar. Pessoas serão usadas por Deus para sermos mais eficientes na vida, mais eficientes espiritualmente, através de um bom caráter. Mas nós só viveremos isso se nós nos submetermos ao esmeril do outro. Podemos ver isso claramente, pastor, na vida de Davi. Quero usar Davi aqui. Davi, ele tinha Saul. Tinha ali Saul tratando diariamente com o caráter de Davi, esmerilando a vida de Davi. Saul aparentemente parecia ser uma boa pessoa,
parecia ser um bom exemplo, como homem de Deus, como pai, como rei. Mas ele só parecia. O caráter dele revelava quem realmente ele era. Quer ver o caráter de Saul? Saul buscava Deus, mas se Deus não viesse, ele buscava feiticeira, e não era a feiticeira do He-Man, não. Saul sabia qual era a vontade de Deus para a vida dele, aquilo que ele precisava fazer e obedecer, mas ele sempre dava um jeito de fazer a sua própria vontade. Saul também era uma pessoa instável na sua espiritualidade. Ora, Saul estava profetizando no meio dos profetas, mas lá na frente Saul está ali oprimido por uma carga de demônio, por um espírito mau. Saul também era alguém como um homem movido, ele era um homem almático, Saul. Ele era movido por inveja, por ciúmes. Ele perseguia Davi por causa disso, e foi através do mau exemplo de Saul que Davi decidiu ser um homem diferente. Foi através do mau exemplo que ele decidiu ser um homem que teria um bom caráter, um caráter que agradaria a Deus. Então Deus vai permitir sim. Deus vai permitir muitas vezes alguém que não tenha um bom caráter, que não seja um bom exemplo em uma determinada área da vida, se torne autoridade espiritual sobre você. Deus vai permitir que um pai que não é bom exemplo seja seu pai, que um líder, um discipulador, talvez até mesmo seu pastor, que não seja um bom exemplo em uma determinada área da vida, se torne autoridade sobre você. Mas Deus vai permitir que essa pessoa esteja ali na sua vida. Não é para você se tornar igual a ela, é para você se tornar diferente dela. Aleluia. Não é para você assimilar o caráter ruim dela, é para você decidir não querer aquele caráter ruim na sua vida, mas decidir olhar para outro caráter. Então, como tudo na vida tem o outro lado da moeda, Deus colocou também na vida de Davi o outro lado da moeda, colocou Samuel. E Samuel é um homem de verdade, é um homem que expressava muito do caráter de Deus. E Samuel, ele foi usado na vida de Davi como um homem de Deus, não foi usado só para encontrar Davi, mas ele foi usado para dizer que acreditava em Davi. Acreditava que Davi poderia ser um homem diferente no meio da sua geração. Acreditava que Davi poderia ser arrancado do pasto e colocado no palácio como rei. Por isso que você precisa ser como um Samuel para quem está do teu lado. Você precisa olhar para a pessoa que está do seu lado e dizer: eu acredito em você. Seja como um Samuel, diga: eu acredito em você. Eu acredito que você pode ter um bom caráter. Eu acredito que você pode sair do pasto e ir para o trono, glória a Deus. Sabe o que Samuel estava querendo dizer para Davi? Eu acredito que você pode parecer Cristo no nosso tempo. Sabe, você precisa entender essa coisa. É algo maravilhoso ter alguém ligado, próximo a você, alguém que você reconhece nitidamente como uma pessoa de Deus, porque Samuel era a pessoa mais conhecida da sua época, era alguém que expressava Deus. Samuel, ele tinha os traços marcantes do caráter de Deus na vida. Então é maravilhoso ter alguém ali próximo de você, dizendo: eu acredito em você. Maravilhoso ter alguém dizendo para você que acredita em você, que acredita que o seu caráter pode ser mudado. Diga comigo: meu caráter pode ser mudado. Eu não quero mudar de assunto aqui, mas
E nem estou mudando de assunto. Mas foi justamente isso que aconteceu com a maioria de nós pastores, discípulos do pastor Nonato. Eu falo isso porque nós víamos nele um homem de Deus, e ainda vemos isso, e vamos continuar a ver um homem de Deus, um homem de caráter forte, um homem que tem a expressão de um caráter divino que já se manifestou muitas vezes no nosso meio, um homem que manifesta o caráter de Jesus. E esse homem, nosso pastor, ele foi se aproximando de cada um de nós intimamente, nos ungindo como se dissesse: eu acredito em você. Sabe, eu me lembro ainda hoje, se eu fechar os olhos, eu me lembro ainda hoje do dia, do horário, do local, do que eu estava fazendo, no dia que ele me encontrou e disse: eu gostaria que você caminhasse comigo, eu acredito em você. Aí cá comigo, eu pensei nos meus botões, pensei: bebeu, porque nem eu estou acreditando. Eu tenho promessa, mas nem eu estou acreditando. Mas você sabe o que é acreditar? É colocar crédito na vida do outro. É alguém que está acima de você, que possivelmente está muito longe, que é muito maior, e está dizendo: eu quero colocar meu crédito sobre a sua vida. Sabe, me entenda, Deus vai colocar alguém como um bom exemplo de caráter, para estar ali sempre próximo de você, para lhe inspirar também a ser um homem de caráter nessa terra, um homem de caráter transformado. Davi também tinha uma outra pessoa, tinha Natã, que era amigo e profeta do rei. Era profeta e amigo de Davi, mas o fato de ser amigo do rei não tornou Natã em um bajulador do rei. Natã não deixava de falar o que Davi precisava ouvir. Ele não barganhou as palavras proféticas. Natã não se omitiu diante do erro do rei, nem mesmo negligenciou a verdade e a correção por causa da amizade ou por causa do título do rei. Queridos, o problema é que a maioria das pessoas, principalmente nós homens, entendemos amizade só no nível de coleguismo. Você no mundo tinha amigo de mesa, de farra, aí chega na igreja e agora é crente, aleluia, e aí você busca amizade no mesmo nível, amizade de churrasco e resenha, mas que na prática são só colegas, pois colegas não interferem no caráter do outro. Mas amigo nos fere no caráter. Um amigo fere a gente no caráter. E ele fere a gente não é porque ele não nos ama, é porque ele nos ama. E ele quer nos ver melhor, transformado. Provérbios 27:6 diz assim: leais são as feridas feitas pelo amigo. Outra versão diz assim: feitas por quem ama. Então isso quer dizer que um colega não te ama, por isso ele não te fala nada que possa te ferir. Mas um amigo de verdade, e nós estamos falando de homens de verdade, e se nós vamos ser homens de verdade, nós também vamos precisar de amigos de verdade, amém? Porque não adianta você ter homem de verdade e ter amigo de mentira. Então um amigo de verdade vai sempre te falar a verdade que você precisa ouvir, porque ele te ama. Tem gente aqui, me escute, tem gente aqui que se distanciou de pessoas, de verdadeiros amigos, se distanciou dos pais, se distanciou dos líderes, se distanciou dos pastores, só porque essas pessoas lhe amavam, ele falava a verdade. A maioria das pessoas que a gente chama de desengrejados são pessoas que ouviram a verdade e não entenderam a verdade como uma expressão do amor de Deus. Então, amigo de verdade é algo que todos nós precisamos. Diga aí: eu preciso. O amigo de verdade, ele chega junto. O amigo de verdade, ele bate firme.
O amigo de verdade fala o que você precisa ouvir. Quer um conselho da minha parte? Se eu puder te dar um conselho, fuja daqueles que só falam aquilo que você quer ouvir. Fuja desesperadamente. Pastor Ricardo, ele é um dos meus amigos. Eu tenho como amigo, está na minha prateleira de cima. Até falei isso em outros momentos aqui na igreja. E a nossa amizade começou em uma verdade. Ele falou algo que eu não gostei. E quando ele falou aquilo que eu não gostei, eu disse assim: eu não gostei do que você falou para mim, mas agora eu quero ser seu amigo. Porque eu preciso de gente que fale aquilo que eu preciso corrigir e melhorar na minha vida. E Deus foi nutrindo a amizade. Tem hora que ele me bate, tem hora que eu bato nele, e assim vai, glória a Deus. Tem hora que ele me fere, tem hora que eu estou ferindo ele, e nós estamos juntos. Porque, meus irmãos, caráter, das traduções da palavra caráter é fazer suco, é fazer corte, é cortar a vida, cortar algo na vida. E um amigo vem para cortar algo na sua vida. Então fuja daqueles que não têm nada a acrescentar para você. Procure aqueles que vão apontar com amor e misericórdia aquilo que você precisa mudar. Com todo amor, carinho e respeito, deixe de ser fresco. Deixe de frescura. Você é homem, e homem precisa ouvir aquilo que vai alinhar o seu caráter com o caráter de Cristo. Pastor, como é que você diz deixa de ser fresco? Porque Jesus disse isso para Pedro. Lá em João capítulo 13, Jesus estava se preparando para a ceia. E aí, dentro desse capítulo acontece algo, e começa um diálogo, e Jesus diz assim, olha, Jesus começa a falar algo com os seus discípulos, onde ele decidiu lavar os pés dele. Jesus estava decidindo lavar os pés dos discípulos antes da ceia, mas veja o que Pedro fala: Senhor, vai lavar os meus pés. Jesus respondeu: você agora não entende o que eu estou fazendo, mas vai entender mais tarde. Meu irmão, tem coisa que meu pastor faz que eu não entendo. Eu digo para ele: pastor, eu não estou entendendo nada, mas eu vou obedecer. Muitas vezes isso já aconteceu. Eu não estou entendendo, mas eu vou lhe obedecer mesmo sem entender. E graças a Deus dá certo. Aleluia. Mas Pedro diz o seguinte: não, o Senhor nunca vai lavar os meus pés. Jesus então respondeu: se eu não lavar os seus pés, você não terá mais nada a ver comigo. Se eu não lavar os seus pés, você não terá mais nada a ver comigo. Aí Pedro naquela hora deixou toda a frescuragem de lado, deixou de ser fresco naquela hora, e disse: Senhor, Jesus, não lava só os pés não, lava a cabeça, lava tudo logo de vez. Diga comigo: eu não sou fresco, eu sou homem. Pois dê um glória a Deus e uma salva de palmas para Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus tem alguém que está próximo de você, e esse alguém é um profeta, e esse profeta é um amigo. E ele só está ali para uma coisa: para lavar os teus pés, para estabelecer em você o caráter divino de Cristo. Por isso, para de fugir. Para de fugir do conselho que sai da boca do teu amigo. Pare de tentar justificar o teu comportamento falho que não quer mudar. Pare de não aceitar a palavra que vem da parte de Deus para te alinhar através da boca do teu amigo. Pare de religiosar. Tem nem essa palavra, nem existe. Pare de querer espiritualizar tudo só porque não quer ser confrontado. Só porque não quer ser confrontado, martelado na área que precisa ser martelado, esmerilado na área que precisa ser esmerilado. Alguns anos atrás eu me lembro de algo, quando a sede ainda era lá na Urbano Santos, com a Paraíba. Eu estava na minha sala, final de ano,
E eu estava fazendo uma autoanálise, coisa que a maioria das pessoas fazem no final do dia, uma autoanálise daquilo que foi o ano, das coisas que eu mudei, das coisas que eu precisava mudar, e me deu um tino: eu vou bater na sala do meu pastor. Não foi nada espiritual não, me deu um tino na cabeça. Eu vou lá bater na sala do meu pastor, perguntar para ele o que é que ele vê em mim que precisa mudar. Aí ele estava livre na hora, entrei, falei o que estava fazendo, fiz a pergunta. Aí ele me disse uma coisa. Quando ele me disse uma coisa, quase que eu endemonizo. Eu saí da sala bufando de raiva. Aí eu sento na minha cama, vou para a sala, volto para a minha sala, sento na cadeira. Começo ainda zangado ali, porque eu não aceitei aquela correção dele naquele momento. Ele sabe muito bem disso. Naquele momento, aí o Espírito Santo fala comigo, a doce voz do Espírito Santo: não foi você que bateu a porta dele e pediu para ele falar? Ele está certo e você está errado. Sabe, a pessoa que Deus colocou na tua vida para ser profeta está certo e você errado. Eu voltei na sala dele, pedi perdão, me consertei e disse: eu vou mudar nessa área da minha vida. Aí eu aproveitei e coloquei raiva para sair. Que manifestou, vou colocar esse troço aqui, manifestou raiva. Por que eu estou te contando essa história? Porque teu líder, teu pastor, teu pai estão ali para dizer aonde você precisa crescer, aonde você precisa melhorar, para estar mais alinhado, mais afiado, para se tornar alguém de caráter aprovado na terra. Sabe, um amigo de verdade não é aquele cara que te dá uns tapinhas nas costas. O amigo de verdade não é aquele cara que faz vista grossa para o teu comportamento errado. O amigo de verdade é aquele que te anima, amém. É aquele que te consola, amém. É aquele que festeja, celebra contigo, amém. Mas o amigo de verdade é aquele que te confronta e te corrige para o caminho que te leva para o Pai. Por isso o Salmo 141, versículo 5 diz assim: fira-me o justo, será isso uma benignidade, e repreenda-me, isso será como óleo na minha cabeça. Aí se eu perguntar aqui, quem quer ser abençoado? Quantos vão levantar a mão? Quem quer ser abençoado nesse lugar? Sabe, só existe uma maneira de você ser abençoado: deixar um justo, uma pessoa de bom caráter te ferir. Quem quer receber uma unção nova sobre a vida? Quantos aqui? Será como óleo na minha cabeça, uma unção nova de Deus sobre a vida. Você precisa entender algo. É necessário você se submeter à repreensão que vem pela boca do teu amigo. Deus colocou ele ali. E é por isso que nós precisamos buscar e aceitar e assimilar essas duas ferramentas de Deus: o fogo, o sofrimento, e também os relacionamentos, as pessoas. Porque é lindo ver lá em Filipenses, Paulo falando a respeito de Timóteo, dizendo que Timóteo era um pastor aprovado, um líder de excelência. Mas Paulo fala muitas coisas a respeito de Timóteo, mas ele finaliza dizendo: Timóteo só é tudo isso porque ele decidiu ter um caráter aprovado. Diga comigo: assim como Timóteo, eu também decido ter um caráter aprovado. Se isso é verdade na sua vida, dê uma glória a Deus e uma salva de palmas para Jesus. Sabe, Timóteo, ele se permitiu ser forjado. Só que o grande problema, meus irmãos, o grande problema
é que a maioria dos homens não quer dar o braço a torcer. Eu briguei durante muito tempo com Deus, mesmo sabendo que ia perder. A gente precisa ser honesto, né, pastor? Mesmo sabendo que ia perder, eu estava brigando contra Deus, não dando braço a torcer, não querendo entrar na forma de Jesus. E hoje à noite você vai entrar nessa forma. Porque se você não entrar dessa forma, desconfie de uma coisa: você corre o risco de não ir para o céu, porque no céu só vai para o céu quem se parece com Jesus na terra. Pode bater palmas para o Senhor. Mais do que apenas a gente observar e pregar sobre o caráter de Jesus, a gente precisa decidir ter nas nossas vidas. Porque Filipenses capítulo 2, versículo 5 diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E sentimento aqui é caráter, marca, impressão, suco, ferida. E sabe, nós precisamos fechar nessa noite. Já estou concluindo. Passou do tempo já. Precisamos fechar essa noite, meus irmãos. Fechar para fazer um balanço nas nossas vidas. Um balanço do nosso caráter mesmo. Pois o nosso caráter representa a nossa imagem. E isso é muito sério. Pois é a nossa imagem que o mundo está lendo lá fora. É a nossa imagem que o mundo vê. E a gente precisa se perguntar: que imagem o mundo tem de mim? O mundo tem de mim uma imagem que parece com Jesus? Ou o mundo tem de mim uma imagem que parece com o cão, com Satanás, com o diabo, com o crente velho, com o homem carnal? Que imagem o mundo tem de mim? Sabe, um dia eu decidi não mais ser um crente comum, porque eu passei eu tenho mais tempo de vida de crente comum do que de crente incomum, não é verdade, pastor? Muito mais. Tenho 40 anos. E só depois tinha 30 anos, mais ou menos, 28 para 29 anos, foi quando começou algo do céu a alterar o meu caráter. Então eu tenho mais tempo de crente carnal do que de crente sobrenatural. E sabe, eu entendi que nós devemos cuidar do nosso caráter, porque ele determina a imagem que estamos apresentando, a imagem de Jesus que estamos passando para as outras pessoas. Nós não devemos mudar o nosso caráter por causa da nossa reputação, mas por causa de Jesus. Sabe, nós só estamos aqui por causa dele. É só por causa de Cristo. E é do caráter de Cristo que nós precisamos. A Bíblia fala sobre o rei Josias. E ele teve uma revelação. Nos dias dele, ele entendeu que o povo tinha se corrompido, igual a nossa geração de hoje. E o que Josias decidiu fazer foi marcar a geração dele, restaurando a adoração em um tempo de corrupção. E hoje nós vivemos um tempo de grande corrupção. E mais do que nunca nós precisamos ser homens fortes, homens de coragem, homens de verdade. E assim como Josias fez, fazer em nós também, ter ousadia de restaurar nas nossas vidas, nesse tempo corrompido, o caráter de Cristo. Porque o mundo não precisa de mais crentes, deixa eu te dizer isso. O mundo precisa de mais crentes que pareçam com Jesus, porque quando tivermos mais crentes parecidos com Jesus, aí sim teremos muito mais crentes na terra. Sabe, o Senhor, entenda, Josias ele decidiu restaurar a adoração, só que o Senhor não está procurando adoração. O Senhor está procurando adoradores.
Ele não tem carência de música e de músicos no céu. O que Ele quer são pessoas que decidiram ter o caráter de um adorador aqui nessa terra. Sabe, você só precisa sair daqui com essa decisão. Ser crente. Mas ser crente da categoria de Jesus. Comecei essa mensagem falando de um homem que, mesmo sendo jovem, decidiu agir como um homem de verdade. E o que eu quero lhe dizer, finalizando essa mensagem, é que o bom caráter de José o levou para a cadeia. Amém, levou. O bom caráter de José fez com que ele escolhesse não a cama, mas a cadeia. Mas também foi o bom caráter de José que levou ele para o palácio. Fica de pé.